Olá, venho apresentar esse trabalho da disciplina de Tópicos Especiais em Engenharia, sobre orientação do docente Alfredo Macari Neto. Eu me chamo Felipe Farias e vou apresentar um pouco sobre otimização do sistema de proteção de extrusoras dupla rosca. Bom, falar inicialmente do problema. O problema foram falhas ocorridas constantemente em uma empresa analisada no ramo do plástico, acontecendo através de extrusoras do tipo dupla rosca. Esse tipo de maquinário é um maquinário muito evoluído, que ela trabalha com matrizes e roscas e barris, onde é feito o transporte do material, a mistura e o cisalhamento. E após isso é feito a pelletização ou a granulação do material plástico. Bom, a metodologia utilizada foi um estudo de caso com a proposição de melhorias, aumento da confiabilidade, e com base nisso foi utilizado algumas ferramentas da qualidade, dentre elas as ferramentas estudadas em sala, que foi o PDCA, o Brainstorm, o diagrama de Pareto e o FEMEA. Além disso, foi utilizada uma ferramenta da confiabilidade, muito utilizada na área de gestão da manutenção, que é a análise Weibull, que no caso são os dados de vida do equipamento. E com isso, com o maior objetivo de redução de custo e aumento da confiabilidade do equipamento. O equipamento analisado foi uma extrusora dupla rosca corrotacional. O que significa corrotacional? As duas roscas elas giram no mesmo sentido. O fabricante é o fabricante italiano chamado Maris, e o modelo é um TM92, porque o diâmetro dos segmentos possui 92 milímetros. O principal problema encontrado foram travamentos constantes da extrusora, com isso elevando o custo de manutenção, pois entra a questão do custo de manutenção corretiva, que é um custo elevado, porque eu tenho aí lucro cessante, eu tenho disponibilidade do equipamento para o processo, eu tenho atraso na entrega do pedido, tem reclamação de cliente, redução da confiabilidade do equipamento, e tudo isso acarreta em uma não confiabilidade do sistema e do equipamento. Foram analisados através de três métodos. O primeiro método foi o PDCA, que é planejar, desenvolver, conferir e atuar. O RCA, que é análise de causa raiz, também conhecido como Ishikawa. E o FEMEA, que é análise dos modos e efeitos de falhas. Bom, antes disso foi realizado um brainstorm com engenheiros e técnicos responsáveis pela manutenção dos equipamentos, e nesse brainstorm foi levantado as possíveis interferências. Dentre elas foi falha no sistema de proteção, na automação, falha no sistema de dosagem, falha no sistema de torque, falhas operacionais, materiais de baixa qualidade ferramental e falta de inspeções preventivas. Com base nisso foi realizado um diagrama de Pareto, com o objetivo de encontrar 80% das falhas, sendo 20% das falhas e 80% dos efeitos. Dentre isso foi encontrado falha de intertravamento,
dominando aí com 51%, falha no sistema de dosagem com 78% e falha no sistema de torque aí ultrapassando 89%. Então, com base nisso, nós vamos focar nessas três falhas, que é falha de intertravamento, falha no sistema de dosagem e falha no sistema de torque. Bom, o objetivo do PDCA nessa análise foi o P, que é planejar, foi realizar levantamento das maiores falhas e realizar um estudo da causa raiz, isso daí com auxílio da ferramenta diagrama de Pareto e brainstorming. O executar foi realizar análise Weibull e propor soluções para aumento da confiabilidade, tudo isso também com cálculo de confiabilidade. O checar foi a verificação da eficácia das ações através da redução das paradas corretivas, redução dos custos de manutenção. E o agir é corrigir os tempos de inspeções e análise do equipamento, pois nas primeiras soluções propostas o tempo foi de 6 meses. Porém, verificamos na primeira análise que o tempo foi muito longo, então decidimos reduzir esse tempo. Bom, além disso, foi realizado um FEMEA com as principais ações, por quê e quando, quem é que vai executar e o que, que isso vai trazer de benefício. Bom, a primeira ação foi realizar a medição dos barris, por quê? Porque vai evitar a quebra dos segmentos, isso daí vai reduzir custo, quem vai executar a manutenção mecânica, quando imediato, e como a cada 3 meses via ordem de serviço. Outra ação foi realizar a manutenção e medição das roscas. Por quê? Porque vai verificar possíveis trincas ou desgaste não visualizados a olho nu. Outra ação, avaliar a condição de empenho dos eixos, porque se os eixos estiverem empenados, ele vai aumentar o desgaste da relação barril e rosca. Reformular procedimento operacional, por quê? Porque vai evitar a recorrência de falhas. Outra ação, revisar intertravamento do supervisório, essa foi a falha que mais dominou, né? Porque vai evitar mudança de parâmetros operacionais. E isso daí vai causar lá uma redução de 51% dos nossos problemas. Outra é revisar o sistema de torque do redutor, porque ele vai evitar travamentos e esforços de torção no conjunto da rosca, né? Evitando aí o desgaste. E outro é acompanhamento da análise de vibração e do conjunto rotativo, pois isso evita o excesso de desgaste do conjunto rotativo. Uma proposta da análise WIBE é garantir a confiabilidade do sistema, definindo as causas raízes das falhas e tratando, analisar através da função WIBE e propor melhorias para o sistema. E outro é reduzir o custo. Bom, a fórmula da análise Weibull é f de t é igual a 1 menos e elevado a menos t dividido por n elevado a b. O que significa isso? F de t é a probabilidade de falha de uma determinada amostra, no caso, é a probabilidade de falha da extrusora. O t é o tempo até a falha, o n é a característica de vida ou escala, e o B é o parâmetro de inclinação de forma. Mais à frente eu vou estar apresentando um pouco mais sobre isso. Por cálculo de Weibull, foram levantadas 4 amostragens e foram os tempos até a máquina travar.
né? A primeira amostragem foi de 43.200 minutos, segunda amostragem 18.499 minutos, a terceira amostragem 22.250 e a quarta 25.200. O parâmetro de forma calculado foi 2,53 e a característica de inclinação 31.246. Isso significa que o meu parâmetro de forma, se ele for crescente, se ele for maior do que 1, isso significa que a falha está crescendo, e se for inferior do que 1, a falha está decrescendo. Com o parâmetro de forma calculado deu 2,53, isso significa que a probabilidade da extrusora travar está aumentando. E o alfa significa que a cada 31.246 minutos, 63% da extrusora vem a falhar. Bom, a proposta é a probabilidade das falhas. Eu tenho no gráfico de probabilidade de falha, eu tenho no ponto 4.000 horas 0% da probabilidade de falha. No ponto 28.000 horas eu já tenho 60% da probabilidade de falha. No ponto 40.000 horas eu já tenho cerca de 82% da probabilidade de falha desse equipamento. A confiabilidade é inverso da probabilidade. Então, se a minha probabilidade de falha está aumentando, a minha confiabilidade está reduzindo. A confiabilidade do meu equipamento ele vai iniciar em 100% e vai reduzir inversamente proporcional à probabilidade de falha. Então, em 4.000 horas eu tenho 100% da minha confiabilidade, em 40.000 horas eu tenho cerca de 18% da confiabilidade do meu equipamento, ou seja, um equipamento que não possui confiabilidade alguma. Bom, os custos de manutenção ao longo do tempo. Nesse gráfico está sendo apresentados os custos de manutenção corretiva e os custos de manutenção preventiva. Bom, inicialmente o custo de manutenção corretiva ele inicia superior ao de manutenção corretiva, porém em cerca aí de 25.000 minutos, o custo de manutenção corretiva ele já é superior ao custo de manutenção preventiva, né? Então, com base nisso, foi realizado o plano de ação. O plano de ação é a verificação diária dos parâmetros de intertravamento, análise preventiva do conjunto e do sistema periodicamente, manutenção com foco em manutenções preventivas e implantação do controle WIBON, né, que é a análise de vida. A implantação de análise preditiva no equipamento para verificar possíveis desbalanceamento, excesso de vibração e corrigir antes que ele venha quebrar. Inspeção ferramental a cada 3 meses, com análise dimensional do conjunto. Nisso daí verifica-se possíveis trincas, possíveis desgastes excessivos, evitando a quebra. E soluções e resultados, redução de perda de produção com maior operabilidade dos equipamentos, redução do custo unitário de produção, que é o GGF, redução dos custos unitários de produção para melhor aproveitamento dos ativos, aumento da segurança dos funcionários com a tendência de menor quebra e melhor estabilidade do processo. Com isso aí também nós temos melhor aproveitamento dos componentes e da vida útil dele, redução do inventário de peças sobressalentes, ou seja, eu preciso gastar menos com peças sobressalentes. Esse equipamento eu tenho um controle de confiabilidade, eu não vou gastar um segmento de rosca hoje
ou eu não tenho que ter um segmento de rosca hoje no meu estoque, sendo que eu tenho um controle detalhado de quando esse segmento de rosca vai vir a falhar. Isso é o objetivo da implantação do Weibull, controle Weibull. E a redução de hora extra, né? Que se a máquina falha, eu tenho que voltar ao funcionamento dela o mais rápido possível, e isso gera horas corretiva, gera lucro cessante, e com isso nós temos que aumentar a quantidade de horas extras. E a melhoria contínua, né? O Six Sigma. O custo de manutenção corretiva, a mão de obra, está em cerca de R$ 3.544,80. O custo de material está envolvido segmentos, barris, rosca, está em cerca de 250 mil. O custo por perda de lucro cessante, isso daqui foi realizado uma média de cada material, dos principais materiais que produzem a máquina, e está em cerca de 252 mil, ou seja, o custo de manutenção corretiva foi somado em 505.544,80. O custo com manutenção preventiva teve uma hora extra aí de R$ 708,96. O custo de material é muito menor, como foi falado anteriormente, porque nós não precisamos ter um estoque sobressalente alto, sendo que nós temos o controle do que vai falhar, e isso nós conseguimos prever, ou seja, agir preventivamente. O custo de lucro cessante não existe, porque não existe parada inesperada, e sim parada programada. E o custo de manutenção preventiva foi 100.708,96, ou seja, 400 mil abaixo do custo de manutenção corretiva. Isso significa uma redução de 80% do custo. Então, R$ 404.835,84. E assim, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.